77º dia. Números 31. O Senhor Deus disse a Moisés: mande que os israelitas se vinguem do mal que os midianitas lhe fizeram. Depois disso, você vai morrer. Então Moisés disse ao povo: preparem homens para a batalha, ataquem os midianitas e se vinguem deles pelo que fizeram contra Deus, o Senhor. Cada tribo deve mandar 1000 soldados para esta guerra. Assim, dos milhares de israelitas, foram mandados de cada tribo 1000 soldados armados, 12.000 ao todo. Moisés mandou esses soldados para a batalha, debaixo do comando de Finéias, filho do sacerdote Eleazar, que levou também os objetos sagrados e as cornetas para dar os sinais. Eles atacaram os midianitas, como o Senhor havia ordenado a Moisés, e mataram todos os homens. Entre os mortos estavam Evi, Requem, Zur, Ur e Reba, os 5 reis midianitas. Também mataram à espada Balaão, filho de Beor. Os israelitas levaram presas as mulheres e as crianças dos midianitas. Pegaram também as suas ovelhas e cabras, o seu gado e todos os seus bens. Incendiaram todas as cidades onde os midianitas moravam e queimaram todos os acampamentos. Eles pegaram o que haviam tomado dos midianitas e também os prisioneiros e os animais, e levaram tudo a Moisés, ao sacerdote Eleazar e ao povo de Israel, que estavam acampados nas planícies de Moabe, perto do rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava no outro lado do rio. Moisés, o sacerdote Eleazar e todas as autoridades do povo saíram do acampamento e foram ao encontro do exército. Moisés ficou muito zangado com os oficiais que haviam voltado da batalha, isto é, os comandantes dos batalhões e das companhias. Moisés perguntou: por que vocês deixaram vivas todas as mulheres? Lembrem que foram as mulheres que, seguindo os conselhos de Balaão, fizeram com que os israelitas fossem fiéis a Deus o Senhor, adorando Deus Baal-Peor. Foi por isso que houve uma epidemia no meio do povo de Deus. Agora, matem todos os meninos e todas as mulheres que não forem virgens. Mas deixem viver todas as meninas e as moças que forem virgens. Elas pertencem a vocês. Agora, todos os que tiverem matado alguém ou que tiverem tocado em algum morto deverá ficar fora do acampamento 7 dias. No 3º dia e no 7º, vocês e as prisioneiras devem se purificar. Purifiquem também todas as roupas, todos os objetos feitos de couro, tudo que é feito de pelos de cabra e tudo que é feito de madeira. Então, o sacerdote Eleazar disse aos homens que tinham voltado da batalha: a lei que o Senhor Deus ordenou a Moisés é esta: tudo o que o fogo não destrói, como ouro, prata, bronze, ferro, estanho e chumbo, deverá ser purificado pelo fogo. Mas tudo que o fogo pode destruir será purificado com água. No 7º dia, para se purificarem, vocês deverão lavar as roupas que estiverem vestindo. Depois disso, vocês poderão entrar no acampamento. O Senhor Deus disse a Moisés: você, com a ajuda do sacerdote Eleazar e das autoridades do povo, faça uma lista de tudo o que foi tomado na batalha, incluindo as pessoas e os animais. Divida em 2 partes iguais o que foi tomado, uma parte para os soldados e a outra parte para o resto do povo. Da parte que pertence aos soldados que estiverem na batalha, separe um imposto para Deus o Senhor. Uma pessoa de cada 500 é a mesma coisa quanto aos bois, jumentos, ovelhas e cabras. Pegue esse imposto e entregue ao sacerdote Eleazar, como oferta ao Senhor. Da parte que pertence ao povo, pegue um de cada 50, tanto de pessoas como de bois, de jumentos, de ovelhas, de cabras e de qualquer outro animal, e dê aos levitas, que cuidem
que cuidam da tenda do Senhor. Moisés e Eleazar fizeram o que o Senhor havia ordenado. Esta é a lista do que foi tomado pelos soldados, sem contar o que eles pegaram para si mesmos: 675.000 ovelhas e cabras, 72.000 bois e vacas, 71.000 jumentos e 32.000 pessoas. A metade que ficou para os soldados foi de 337.500 ovelhas e cabras, das quais 675 foram o imposto para Deus, o Senhor. 36.000 bois e vacas para os soldados, dos quais 72 foram o imposto para o Senhor. 30.500 jumentos para os soldados, dos quais 61 foram o imposto para Deus. E 16.000 virgens para os soldados, das quais 32 foram o imposto para Deus. Assim, Moisés deu a Eleazar o imposto como uma oferta especial a Deus, o Senhor, como o Senhor havia ordenado. A parte do povo foi igual à parte dos soldados, isto é, 337.500 ovelhas e cabras, 36.000 bois e vacas, 30.500 jumentos e 16.000 virgens. Como o Senhor havia ordenado, dessa metade que pertencia ao povo, Moisés pegou um de cada 50, tanto de pessoas como de animais, e deu aos levitas que cuidavam da tenda sagrada. Os oficiais do exército, isto é, os comandantes dos batalhões e das companhias, foram falar com Moisés e disseram: contamos os soldados que estão debaixo do nosso comando, e não está faltando nenhum. Assim, trouxemos o que cada um pegou: objetos de ouro, correntinhas, pulseiras, anéis, brincos e colares. Nós os oferecemos a Deus, o Senhor, como pagamento pela nossa vida, para que Ele nos proteja. Moisés e o sacerdote Eleazar receberam todas essas joias de ouro. O peso total do ouro que foi separado e oferecido a Deus, o Senhor, pelos oficiais foi de 191 quilos. O que não eram oficiais ficaram com as coisas que tiraram dos inimigos. Assim, Moisés e o sacerdote Eleazar receberam o ouro dos oficiais e o levaram para a tenda sagrada, a fim de que o Senhor protegesse o povo de Israel. Números 32. As tribos de Ruben e de Gade tinham gado em grande quantidade. Quando viram que a terra de Jazer e a terra de Gileade eram boas para a criação de gado, foram falar com Moisés, com o sacerdote Eleazar e com as autoridades do povo. Eles disseram o seguinte: esta região que o Senhor Deus conquistou para os israelitas, isto é, as cidades de Atarote, Dibon, Jazer, Ninra, Esbom, Eleal, Sebã, Nebo e Beom, é terra boa para a criação de gado, e nós temos muito gado. Se o Senhor está contente com a gente, então nos dê essa terra para ser nossa propriedade, e não nos faça ir para o outro lado do rio Jordão. Porém, Moisés disse às tribos de Gade e de Ruben: vocês querem ficar aqui enquanto seus patrícios vão para a guerra? Será que vocês querem desanimar o povo de Israel para que não entre na terra que o Senhor lhe está dando? Os pais de vocês fizeram a mesma coisa quando os enviei de Cádiz Barneia para espionar esta terra. Eles chegaram até o vale de Escol e viram a terra, mas, quando voltaram, desanimaram o povo para que não entrasse na terra que o Senhor lhe estava dando. Então, naquele dia, o Senhor ficou muito irado e disse: os homens que vieram do Egito, de 20 anos para cima, deixaram de ser fiéis a mim. E por isso, juro que eles não verão a terra que prometi dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Somente Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, continuaram fiéis ao Senhor.
O Senhor ficou irado com o povo de Israel e os fez andar pelo deserto 40 anos, até que morresse toda a gente daquele tempo, isto é, o povo que havia desagradado a Deus, o Senhor. E agora vocês, raça de gente pecadora, estão tomando o lugar dos seus pais, a fim de aumentar ainda mais a ira do Senhor contra o povo de Israel. Se vocês não quiserem segui-lo, ele abandonará novamente todo o povo no deserto, e eles serão destruídos por causa de vocês. Mas a gente das tribos de Ruben e de Gade chegou perto de Moisés e disse: nós mesmos vamos construir aqui currais para as nossas ovelhas e vacas, e também cidades para as nossas famílias. Depois estaremos prontos para marchar para a guerra, na frente dos nossos patrícios israelitas, até fazê-los tomar posse da terra que será deles. Porém, as nossas famílias ficarão aqui nas cidades cercadas de muralhas, e assim estarão a salvo dos moradores da terra. Não voltaremos para as nossas casas até que todos os outros israelitas tomem posse da terra que será deles. Não tomaremos posse de nenhuma propriedade no meio deles, no outro lado do Rio Jordão, pois receberemos a nossa parte aqui, a leste do Jordão. Aí Moisés respondeu: se vocês vão fazer isso, então, na presença de Deus, o Senhor, preparem-se para a batalha, e que todos os seus homens armados atravessem o Rio Jordão debaixo das ordens do Senhor, até que os nossos inimigos sejam expulsos diante dele, e nós conquistemos a terra. Depois, vocês poderão voltar, porque já terão cumprido a sua obrigação para com Deus, o Senhor, e para com que os seus patrícios israelitas. E o Senhor reconhecerá esta terra a leste do Rio Jordão como propriedade de vocês. Porém, se vocês não cumprirem o que está prometendo, estarão pecando contra o Senhor. E fiquem sabendo que vocês serão castigados por causa dos seus próprios pecados. Construam as cidades para as suas famílias e façam currais para as suas ovelhas e vacas. E cumpram o que prometeram. Os homens de Gade e de Ruben disseram a Moisés o seguinte: nós faremos o que o Senhor mandar. As nossas crianças, as nossas mulheres, as nossas ovelhas, as nossas cabras e todo o gado ficarão aqui nas cidades de Gileade. Mas todos nós estamos prontos para a guerra, conforme a sua ordem. Atravessaremos o Jordão e batalharemos debaixo do comando do Senhor Deus. Então Moisés deu ordens a respeito dos homens das tribos de Ruben e de Gade, ao sacerdote Eleazar, a Josué, filho de Num, e aos chefes das famílias das tribos dos israelitas. Ele disse assim: debaixo do comando de Deus, o Senhor, os homens de Gade e de Ruben deverão atravessar com vocês o Rio Jordão, cada um armado para a batalha. Quando vocês tiverem conquistado as terras que ficam no lado oeste do Jordão, deem a região de Gileade para ser propriedade deles. Porém, se eles não atravessarem armados o Rio Jordão junto com vocês, então deverão receber a parte deles na terra de Canaã. Os homens de Gade e de Ruben responderam: Senhor, nós faremos o que o Senhor Deus ordenou. Debaixo do comando dele, atravessaremos o Jordão, armados, e lutaremos na terra de Canaã. E assim, as terras deste lado do Rio Jordão serão nossa propriedade. Então, Moisés deu às tribos de Gade e de Ruben e a uma metade da tribo de Manassés, filho de José, a região de Seom, o rei dos amorreus, e a região de Og, rei de Bazã, junto com as cidades e as terras que haviam em redor delas. Os homens da tribo de Gade construíram de novo as cidades de Dibon, Atarote, Aroer, Atarote Sofã, Jazer,
Jogbeá, Bet-Nira e Bet-Arã. Construíram muralhas ao redor delas e também currais. Os homens de Ruben construíram de novo Esbom, Eleal, Quiriataim, Nebo, Baal-Meon. Alguns nomes foram mudados, e Sibma. E deram outros nomes às cidades que eles construíram de novo. O grupo de famílias de Maquir, filho de Manassés, foi para Gileade e a conquistou e expulsou os amorreus que estavam ali. Portanto, Moisés deu Gileade ao grupo de famílias de Maquir, e eles moraram ali. Jair, descendente de Manassés, foi e conquistou alguns povoados dos amorreus, e o chamou de povoados de Jair. Noba foi e conquistou a cidade de Quenate e os seus povoados, e pôs o nome nela de Noba, que era o nome dele mesmo. Lucas 17. Jesus disse aos seus discípulos: sempre vão acontecer coisas que fazem com que as pessoas caiam em pecado, mas ai do culpado. Seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no mar com uma grande pedra de moinho amarrada no pescoço, do que fazer com que um desses pequeninos peque. Tenham cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe. Se pecar contra você 7 vezes num dia, e cada vez vier e disser, me arrependo, então perdoe. Os apóstolos pediram ao Senhor, aumente a nossa fé. E ele respondeu, se a fé que vocês têm fosse do tamanho de uma semente de mostarda, vocês poderiam dizer a esta figueira brava, arranquem-se pelas raízes e vá se plantar no mar, e ela obedeceria. Jesus disse, façam de conta que um de vocês tem um empregado que trabalha na lavoura ou cuida das ovelhas. Quando ele volta do campo, será que você vai dizer, venha depressa e sente-se à mesa? Claro que não. Pelo contrário, você dirá, prepare o jantar para mim, ponha o avental e me sirva enquanto eu como e bebo. Depois, você pode comer e beber. Por acaso, o empregado merece agradecimento porque obedeceu às suas ordens? Assim deve ser com vocês. Depois de fazerem tudo o que foi mandado, digam, somos empregados que não valem nada, porque fizemos somente o nosso dever. Jesus continuava viajando para Jerusalém e passou entre as regiões de Samaria e da Galileia. Quando estavam entrando no povoado, 10 leprosos foram se encontrar com ele. Eles pararam de longe e gritaram, Jesus, mestre, tenha pena de nós. Jesus os viu e disse, vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês. Quando iam pelo caminho, eles foram curados. E quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, voltou louvando a Deus em voz alta. Ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Jesus disse, os homens que foram curados eram 10. Onde estão os outros 9? Por que somente esse estrangeiro voltou para louvar a Deus? E Jesus disse a ele, levante-se e vá. Você está curado porque teve fé. Alguns fariseus perguntaram a Jesus quando ia chegar o reino de Deus. Ele respondeu, quando o reino de Deus chegar, não será uma coisa que se possa ver. Ninguém vai dizer, vejam, está aqui ou está ali. Porque o reino de Deus está dentro de vocês. Então, ele disse aos discípulos, chegará o tempo em que vocês vão querer ver um dos dias em que o Filho do Homem já tiver chegado, mas não verão. Alguns vão dizer a vocês, olhem aqui, ou olhem ali, porém não saiam para procurá-lo, porque assim como o relâmpago brilha de uma ponta do céu até a outra, assim será no dia em que o Filho do Homem vier.
Mas, primeiro, ele precisa sofrer e ser rejeitado pelo povo de hoje. Como foi no tempo de Noé, assim também será nos dias de antes da vinda do Filho do Homem. Todos comiam e bebiam, e os homens e as mulheres casavam, até o dia em que Noé entrou na barca. Depois veio o dilúvio e matou todos. A mesma coisa aconteceu no tempo de Ló. Todos comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. No dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e matou todos. Assim será o dia em que o Filho do Homem aparecer. Ai, aí, quem estiver em cima da sua casa, no terraço, desça e fuja logo, e não perca tempo entrando na casa para pegar as suas coisas. E quem estiver no campo, não volte para casa. Lembrem da mulher de Ló. A pessoa que procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo terá a vida verdadeira. Naquela noite, 2 pessoas estarão dormindo numa mesma cama. Eu afirmo a vocês que uma será levada e a outra deixada. 2 mulheres estarão moendo trigo juntas. Uma será levada e a outra deixada. Naquele dia, 2 homens estarão trabalhando na fazenda. Um será levado e o outro deixado. Então, os discípulos perguntaram: Senhor, onde vai ser isso? Ele respondeu: Onde estiver o corpo de um morto, aí se ajuntarão os urubus.